Bom dia! Hoje, 18 de outubro, dia de São Lucas e dia do médico. Que alegria, né? São Lucas escreveu o quarto evangelho. Ele não conviveu pessoalmente com Jesus. Então, segundo as historiadoras, os relatos de São Lucas sobre o evangelho foi de testemunhos de pessoas que conviveram com a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós celebramos com muita alegria esse evangelista, o quarto evangelho, São Lucas, ele que tanto amou, viveu de tanta misericórdia, levou tanta alegria para as pessoas. Gente, porque São Lucas, eu fiquei sabendo aqui, vou até pegar na minha colinha aqui, que São Lucas era compositor. Peraí, deixa eu ver aqui, gente, não vou perder não. São Lucas era escritor, escreveu o evangelho, músico, estou meio perdida aqui, historiador. E é uma alegria saber que é tão rico, tão cheio dessa graça, ele também viveu o evangelho em si. Ele pôde viver a misericórdia, ele pôde tratar dessa beleza do outro, ver o outro como uma pessoa amada. E o Manhã Viva de hoje vai falar sobre uma doença que ataca mais de 10 milhões de pessoas, segundo a Organização Brasileira de Saúde, que é a osteoporose. E claro que o Manhã Viva hoje está repleto de médicos, eu já quero aproveitar e mandar um abraço para todos os médicos que participam aqui conosco no Manhã Viva, os nossos irmãos de comunidade, vou nem dizer o nome para não esquecer de ninguém, mas recebe um abraço, que São Lucas possa abençoar vocês nesse dia de hoje, levando muita alegria para o coração e todas as necessidades que cada um de vocês precisar. E aqui no Manhã Viva está conosco Dr. Otávio Melo, que é ortopedista, seja muito bem-vindo. Dr. André Viana, que é ginecologista obstetra, uma alegria receber vocês aqui. A Eliana, que é fisioterapeuta, seja muito bem-vinda. E a doutora Kátia Feldman, que é ginecologista, mas hoje ela está como paciente. Olha aí, tá vendo? O médico precisa do outro, né? Tá vendo? Essa é a beleza da vida. E também nós vamos aqui agora no artesanato, nós vamos falar com a Kátia. Oi, perdão, Marília Bueno. Marília, é uma alegria receber você aqui, primeira vez no Manhã Viva, né? Seja muito bem-vinda. E você vai fazer o que pra gente hoje? Nós vamos fazer esse caderninho, um bloquinho que ele serve para colocar na bolsa. E aí ele é uma técnica de scrapbook, o scrapbook constitui de papéis e a origem dele é um álbum de fotografias decorados. E a gente tem esses papéis coloridos aqui, decorados, alguns mais maravilhosos que os outros. Lindos mesmo. E a gente vai fazer aqui agora um bloquinho. Esse bloquinho, pegamos um pedaço de papel craft, que geralmente a gente usa muito o papel craft como base para o scrap. E ele eu peguei um papel craft de 200 gramas, e aí vamos usar a base de corte para poder fazer os vincos que vão dar origem ao caderninho. Mas antes de você começar a passar o passo a passo, eu quero mandar um beijo para a Flávia e para a Cris, que sempre nos acolhe, lá da Folha Scrapbook. Um grande beijo. A Flávia é dentista, a Cris é dentista, Cris é dentista. Um beijo para ela também nesse dia, que cuida da nossa saúde. Está no mesmo pacote, né, gente? Que seja abençoado por São Lucas. Amém. Agora vamos lá no passo a passo. Então, a gente tem uma base de corte, que ela vem toda marcada de centímetro em centímetro. Então, a gente faz o alinhamento aqui no papel, alinha ele tanto nos dois sentidos. E aí você vem com a régua e vem marcando o papel com um boleador de vinco, que é esse daqui. Ele tem uma pontinha redonda. E aí é só você passar de fora a fora, como é um craft, é um papel mais grosso, com uma certa força. E depois, depois que você faz os vincos, você consegue. Então, o primeiro passo eu preciso ter o craft, né? Um craft no tamanho de 15,5 por 30. Aí você faz o corte, geralmente a gente usa o estilete para fazer um corte mais preciso. E aí, conforme você vai dobrando, ela começa a dar o formato do nosso caderninho. Do nosso bloco, E aí você usa a dobradeira, que é um material de plástico. E se eu não tenho? Se você não tiver, pode usar até a própria mão mesmo. A ponta da tesoura também? A lateral de algum material mais firme, Aí você usa assim, que dá tranquilo, não tem problema. E aí, aqui, você vai dobrando, fazendo as dobras,
até chegar a esse resultado aqui, que é a nossa estrutura. Fez a marcação, né? Fez a marcação e chegou nessa estrutura aqui. E aí agora já começa a parte gostosa do scrapbook, que é a parte da decoração. Aqui eu já trouxe ele mais adiantado para a gente não perder tanto tempo. E aqui, ó, eu usei o avesso de um dos papéis, um outro papel para fazer a decoração. E agora nós vamos fazer essa parte aqui, que é com uma colagem. Aqui, no final da dobra, ficou 6,5 centímetros. Tem que ser certinho esse 6,5? Não precisa de ser certinho, não. Porque geralmente, quando a gente vem vincando, acaba que no final fica mais uma sobra, uma sobra do papel, então é o que tiver disponível lá no final. A gente só não pode deixar ultrapassar muito, senão depois você vai ter que fazer algum corte. Então aqui, ó, eu alinho aqui para fazer o corte, eu alinho o papel da mesma forma que eu alinhei para fazer as dobras. Mas eu preciso ter essa base aqui? Não, se você não tiver a base... Porque a sua base, ela já tem né, as marcações. Se você não tiver a base, você vai fazer a marcação com a régua e um lápis aqui. Eu até recomendo usar mais a lapiseira, porque o lápis acaba que engrossa um pouco. Pode aparecer, né? O acabamento. E aí, aqui, ó, eu marquei aqui no 6,5. Vou cortar com estilete. Muito cuidado nessa hora. Eu brinco muito com as minhas alunas. Isso aí vocês precisam de ter muito cuidado, senão pega a pontinha do dedo. Que lindo, né? Nossa. São papéis bem interessantes. E aí aqui agora nós vamos fazer a colagem. Então a colagem é cola normal. Para o scrapbook ele tem uma cola livre de ácido. Umas coisas mais livres de ácido, porque como você usa foto, você está usando memória. Então, para preservar a memória, é melhor que você faça uso da cola livre de ácido. E aí a cola, coloca o papel aqui, né? Se você reparar, Maria Marta, olha aqui, tá vendo que dá uma diferença mínima, mas dá, né? Mas é melhor até que, eu costumo falar que é melhor até que aconteça essa diferença, para que o papel não fique levantando. Ainda mais com uma coisa que a gente vai colocar em bolsa, vai transportar. Então, quanto mais... E bolsa, a gente não tem quase nada dentro, né? Nada. Mais alguma coisa para entrar. Então, aí, ó, aqui a gente já tem a mesma estrutura ali. Neste caso aqui, o fechamento, nós vamos colocar ele aqui já de uma vez. Para fazer ele, o cartão, ele tem por volta de 7,5 por 10. Aí eu já colei ele no mesmo craft que eu usei, numa sobra do papel, eu já aproveitei e já fiz o reforço. E aí, você cola ele aqui, né, com a cola mesmo. A mesma cola. Não precisa de muita... Você centraliza meio que a gente brinca no olho, na arte moderna, né? Aí aqui eu fiz um detalhe. E, ô Marília, ele precisa de um tempo? Você terminou de colar aqui, eu já posso seguir? Não, já pode seguir. Você colocou, apertou com a dobradeira ou com a mão, já pode seguir. Aí aqui agora nós vamos fazer o bolsinho aqui de dentro, que ele também é cortado com estilete, então aqui é muito... Na diagonal. Não tem uma diagonal certa, você cria. E aí, lembrando que para fazer o bolso, a gente só passa cola aqui em volta. Para dar um espaço. Para dar um espaço, e aí você vem e aplica. O bloquinho é feito dessa... Você põe o papel aqui, dobra e já cola ele por aqui, aí já trouxe ele pronto. Que aí nós vamos fazer a cola só no papel de scrap. Para colocar aqui no lugar. E essa cola, ela segura até o bloquinho? Ele não vai ficar soltando as folhas? Você coloca, nesse caso aqui, como é uma coisa mais pesada, você coloca um pouco mais de cola. Mas aí aqui agora a gente vem com a fita banana, que é essa fita de espuma. Sim. E coloca e corta ela sempre com estilete. E aí eu divido ela assim. Divide em dois. Fica melhor. Aí aqui eu
escolhi um cartão, é só puxar aí. Puxar aqui, que ela é alta ela adesiva. Ela é prática, né, essa cola? E ela dá uma altura, né? Que ela tem uma espuma, então ela dá uma certa altura. Aí olha aqui, que bacana. Você fica com um bloco. E aí você pode colocar um recadinho, uma caneta, dá para colocar aí? Dá. A altura dele permite que você coloque uma caneta. E aí o fechamento com um velcro. E agora a gente pode até aqui anotar, quando você terminar, e anotar as nossas consultas, né, gente? Pra gente não perder o horário, né? Chegar bem na horinha certa, pega a nossa cadernetinha, nosso caderninho dentro da nossa bolsa e tá lá o nosso horáriozinho. Tá lá já com tudo anotado. Não vamos perder, né? E tem outros materiais, aí você que está interessado pode saber, é só entrar, né, no Instagram, não é isso? Feliz Scrapbook, @Feliz Scrapbook. E lá tem muito mais variedades. Fui lá um dia conhecer, é muito bacana. A gente fica perdido de tanta coisa linda, né? É até difícil escolher, né? De tanta coisa. São mais de 3.000 papéis, né? 3.000 estampas diferentes. E mudou de local agora, né? Agora mudou. Nós vamos para a Avenida Barão Amendoim. Ah, então ficou mais no centro, né? Se acompanhar lá no Facebook, no Instagram, nós vamos publicar o endereço novo, em breve. Ai, que bom. Olha, Marília, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Vai voltar aqui outras vezes. Gente, ó, ninguém agora vai perder consulta, hein? Por favor, dia do médico, né? Fica bem na linha, né? E eu quero aproveitar também e dizer que eu estou vestida com essa camiseta aqui, né? A gente dá Mãe Rainha, que dia 18 também a gente celebra Nossa Senhora, Mãe Rainha 3 vezes admirável. E essa camiseta ela está em promoção nas nossas lojas, 20% de desconto. Então não perca a oportunidade. Olha, gostou? Aqui na nossa loja, aqui na Isabel Bueno também tem. Anota o endereço aí, Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. E a nossa loja fica aberta de 8 da manhã até 5h30 da tarde. Também quero aproveitar e dizer para você que a Canção Nova, a gente está com uma promoção imperdível, é imperdível mesmo. O maior evento que nós temos em Cachoeira Paulista, um dos maiores, é o Osana Brasil. E a Canção Nova fez uma promoção especial para as pessoas que não conhecem ou que já conhecem e querem participar, uma passagem, uma viagem para você e uma acompanhante em Cachoeira Paulista, com tudo pago. Olha que promoção maravilhosa, né? Então você pode pegar o seu amigo, um companheiro e ir para lá passar esse acampamento, que é um dos maiores, que é o final do ano, que é do Ano Novo. Então, para você participar, é só você acessar familiacançãonova.com e lá você vai saber como participa. É nesse mês de outubro, então não perca tempo. Hoje já é dia 18, corre lá e acesse. E também quero falar que nós temos os nossos aplicativos. E os nossos aplicativos, os apps, você pode adicionar para acompanhar a liturgia diária, para acompanhar o que está acontecendo na Canção Nova. Tem vários passos a passo. Mas também você que é do exterior, você que não quer ajudar a Canção Nova, como que eu faço para contribuir? Acesse lá. Lá você vai conseguir, você vai poder nos ajudar, vai contribuir conosco. Como participar, poder ajudar essa obra. De que forma que eu posso ajudar? Estou aqui nos Estados Unidos, sou fora do Brasil, como que eu faço para ajudar? Então é só você acessar o nosso aplicativo e lá você tem todas as informações para você participar, tá certo? E nós vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar sobre osteoporose. Fique ligadinho para você saber como tratar, como cuidar, qual o passo que você precisa dar. Nós estamos aqui com os médicos, fisioterapeuta, está todo mundo aqui para nos ajudar. Então fique ligadinho. Manhã Viva de volta e nós estamos aí com esse lindo caderninho que a gente acabou de aprender. Todo mundo aprendeu certinho, né, gente? Como fazer esse caderninho de bolsa, para a gente não perder as nossas consultas e muito mais, porque a gente anda com a cabeça tão perdida nesse tempo, né? E agora nós quero mandar um abraço, agradecer a Marília. Muito obrigada, professora Marília da Scrapbook, que nos ensinou a fazer esse lindo caderninho para a gente não perder a nossa hora nem as nossas consultas. Eu estou aqui agora com o doutor Otávio, doutor André, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? E como eu disse no início do programa, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de pessoas sofrem de osteoporose, né? Que é uma doença que atinge muita gente, né? E a osteoporose, ela é uma doença silenciosa, eu não sei qual dos dois podem me responder, mas é uma doença que, como que ela chega? Ela é silenciosa ou ela já chega? A osteoporose é uma doença que não apresenta sintomas na sua fase inicial e geralmente ela se manifesta com a ocorrência de uma fratura. Então,
a pessoa não sentia nada, a doença foi se desenvolvendo, o osso foi enfraquecendo com o passar dos anos e de repente a pessoa um dia andando sofre uma pequena queda, um pequeno trauma dentro de casa, bate na beirada da mesa ou levanta da cama e escorrega e aí sofre uma fratura. Esse geralmente é o primeiro sintoma que a osteoporose apresenta. E, doutor André, então precisa, como o doutor Otávio falou, precisa, a princípio, né, acontece esse primeiro caso, que é uma fratura que vai diagnosticar. E como que a gente pode tratar a osteoporose? Como, né, diagnosticou e a pessoa vai entrar em pânico, agora meus ossos vão esfarelar, o que vai acontecer comigo? Bem, é importante salientar o seguinte, como é uma doença que ela leva muito tempo para chegar na fratura, o mais importante é a prevenção, antes de tudo. E essa prevenção começa ainda na infância, né? Passa pela puberdade, a formação do osso é muito importante para que a pessoa, na terceira idade, tenha um osso forte e não tenha osteoporose, que é a complicação dela realmente é a fratura. Agora, uma vez instalada a osteoporose, ela tem tratamento. O tratamento geralmente passa por mudanças de hábito, de vida dentro de casa e até tratamento medicamentoso. Então, a gente fala assim, o que é osteoporose para a pessoa que está em casa? O que é? Acho que é o mais importante que muita gente não sabe que a doença existe. E como muitas pessoas desconhecem, quem que vai tratar uma doença que não sabe que tem? Como ela não dá sintoma, ela é o diagnóstico, né? Exatamente, o diagnóstico é feito muito tardiamente, na maioria das vezes. Se pedir para a câmera mostrar aqui para a gente um modelo, tem um monitor? Isso. Aqui então eu trouxe aqui um exemplo, né, que é um osso que tem aqui, mostra de baixo, por favor. Nós temos aqui 2 modelos de ossos. Isso aqui seria como se fosse um osso normal. O osso normal, ele tem umas trabéculas, que é o nome correto que nós utilizamos, é como se fosse uma trama de tecidos, uma rede. Imagina uma rede de crochê. É como se fosse uma rede de crochê. São várias camadas sobrepostas que vão formando o osso. Quando a osteoporose acontece, mostra de cima, por favor. Quando a osteoporose acontece, é como se fosse uma malha mais aberta. Então, existe menos sustentação de osso. Se você puder abrir um pouquinho a câmera para ver uma imagem ao lado da outra, é muito fácil entender que um osso mais fraco, como o de cima, é muito mais fácil de se quebrar, né, do que esse osso de baixo. A gente pode dizer assim, que o ponto do tricô está mais aberto. Né? Exatamente, como se fosse um ponto mais aberto. Então, a resistência para o peso é menor. E aí ocorrem essas fraturas. Então, isso é a definição de osteoporose. É uma redução da densidade, ou seja, da resistência do osso causado pela perda de cálcio, vamos falar assim, para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Nossa, mas é difícil realmente, né? Você ia falar, né? Desculpa. A osteoporose, o próprio nome já define que em grego é a porosidade do osso. Então, como o Otávio falou muito bem, o osso passa a ter uma porosidade maior e perde a força. Meu Deus, hein? Eu vou aqui na Eliana, já volto aí, tá, gente? Se vocês quiserem, pode virar aqui para a gente acompanhar. Sejam bem-vindas, né? Agora eu tô aqui do lado a lado. E, Eliana, a gente está ouvindo falar da osteoporose, de como é essa doença, né? E o que a gente pode prevenir? Porque a gente está aqui com a Kátia, que a gente, como eu disse, né, nesse programa, ela é médica, né? E hoje ela é paciente, né? Como que é a sua história, Kátia? Fala um pouquinho pra gente, só para a pessoa que está em casa entender, né? Que o médico também ele é paciente, Com né? certeza, e tem que se tratar, né? Tem que cuidar. Isso. Na verdade, eu tive diagnóstico de osteopenia, que é um grau abaixo da osteoporose. É um caminho, né? É uma perda óssea gradativa que vai acontecendo com a idade. E que no meu caso também foi devido a uma cirurgia que eu fiz, uma retirada da tireoide. E com isso houve uma perda de cálcio e, consequentemente, uma perda, né, óssea. E aí procurei a ajuda, né, da fisioterapia, através da Eliana, e estou com ela há 6 anos e houve uma melhora muito grande no meu quadro. Olha aí, tá vendo? Atividade física é extremamente importante no caso, né? O estilo de vida, bons hábitos. E a Kátia chegou com caso de osteopenia, e aí ela fez em 2013, onde foi diagnosticado através da densiometria óssea. E esse ano, né, Kátia, ela repetiu o exame, normalizou. Então, hoje ela continua fazendo acompanhamento comigo, onde eu ministro as aulas de pilates com ela. E ela, além disso, tem outros cuidados.
ela faz também o treino funcional, então atividade física, o estímulo, o fortalecimento é essencial para ajudar nessa formação de massa óssea. E o caso dela, ela teve essa evolução aí com a gente. E a osteopenia, né? Isso que você falou? Ela a osteopenia. Ela tá no meio ela está no meio do caminho. Então, a pessoa, se não tratar, pode evoluir a chegar a uma osteoporose. Ah, entendi. Então, ela está no meio do caminho. Porque no caso da Kátia foi uma osteopenia que afetou, né? No caso, foi a retirada, não é isso? Da tireoide. Da tireoide que levou porque a tireoide é importante com relação aos hormônios, né? E hormônio, principalmente as mulheres depois da menopausa, tem que ficar muito atento, redobrar essa atenção, porque a alteração hormonal faz com que a chance de osteoporose aumentar. Ô, Eliana, e você falou aí da atividade física, dos exercícios. Você pode mostrar pra gente aqui alguns exercícios? Claro. Quando a gente se fala de um paciente pensando que porque a osteoporose em si, as consequências dela, a deformidade, pode trazer um certo desconforto, alguma dor. E a gente tem que preocupar muito com relação ao equilíbrio, né? Porque o equilíbrio pode gerar uma queda e a gente não quer. Então, faça favor aqui, Kátia, fica do lado. Se for uma pessoa que está em casa querendo assistir, começar, que não tem queixa nenhuma, relembrando que qualquer sintoma, qualquer dor, é importante procurar um profissional antes de iniciar qualquer atividade física. Então, vou pedir para que ela segure, pode segurar num banquinho ou então numa parede. E esse exercício simples, onde eu vou pedir, levante uma perna, Kátia, levanta uma, dobrando a perna e desce. Agora alterna fazendo a outra, subindo a outra. Agora a outra. Quando ela levanta uma perna, a que fica no chão, paralisa assim para mim, a que fica no chão recebe uma carga. Na osteoporose é importante que a gente trabalhe com uma carga, porém não pode ser sobrecarga. Pensando-se que esse osso está fragilizado, essa sobrecarga pode levar uma fratura. Então, são exercícios simples aqui que qualquer pessoa pode estar fazendo. Com a perna que está apoiada, ela está recebendo uma carga, onde está sendo estimulada toda a musculatura do membro inferior. Está trabalhando o equilíbrio e ela pode estar evoluindo depois, pode tirar a mão, a Kátia hoje já consegue fazer. Eu só pedi para poder estar paralisando, para poder estar explicando a perna de apoio. Mas ela pode estar fazendo que é uma simulação de uma caminhada, né? Que é extremamente importante e é funcional para a gente, que a gente precisa disso. E não tem uma exigência, é uma carga, não é sobrecarga. Então, essa é uma sobrecarga, é importante frisar isso. Então, as atividades físicas de alto impacto, no caso da osteoporose, é contraindicado. Tá? Então, ela tem que ser muito bem supervisionado. Qualquer sintoma, qualquer dor, procurar um especialista. Eu quero aproveitar, só, desculpa aí um minuto, e perguntar que as mulheres são mais propensas a ter a doença do que os homens? Porque, olha, a mulher tem que sofrer todo o tempo, né, gente? Até nas doenças, pelo amor de Deus, né? Verdade. A mulher é mais propensa a ter osteoporose, tanto é que o método de diagnóstico, a densitometria óssea, começa primeiro com as mulheres, né? Quando a mulher entra na menopausa, tem a diminuição do estrógeno, que é um hormônio ovariano, e isso propicia uma aceleração da perda óssea. Nossa, mas não é exclusiva das mulheres. Tem os homens. Os homens também apresentam essa doença, só que em uma idade mais tardia. Né? Então, existe a osteoporose. Na mulher, ela acontece mais cedo. No homem, ela acontece mais tarde. E, geralmente, o diagnóstico no homem é mais... numa fase mais avançada. Esse mais cedo aí, qual seria a idade, no caso, para o homem e para a mulher? 65 anos na mulher, 70 anos no homem. É uma idade que deve se atentar. No básico, mas no caso, igual a doutora Kátia aqui, que ela teve... Ela teve uma cirurgia. Existem alguns fatores de risco. Que então, pode acontecer numa pessoa mais jovem. Doença renal, doença da tireoide, uso de alguns medicamentos, então remédio para convulsão, diuréticos, alguns medicamentos que fazem que a pessoa perca potássio, né? Que perca o cálcio. Então, essa perda de cálcio que ocorre pelo uso da medicação faz com que a doença aconteça mais cedo. Hoje em dia, nós vemos outras populações que têm osteoporose mais precoce, como, por exemplo, pessoas submetidas à cirurgia bariátrica. Como ela perde a absorção do cálcio, então ela tende a apresentar uma osteoporose numa fase mais precoce. Temos pessoas de 35, 40 anos que já apresentam essa doença. Por esse motivo? Pelo motivo de ter algum fator de risco que antecipa a doença. Olha aí, gente, a gente precisa ter muito cuidado, né? Nos observar bastante, né? Mas é um alerta para nós, principalmente assim, porque às vezes a gente faz umas dietas meio desesperadoras. Acho que a mulher é por isso, porque ela quer ficar magra, né? Quer fazer uma dieta meio sem noção, ou até mesmo no caso da cirurgia, mas faz e não tem um controle, né? E acontece essas situações, não é mesmo?
Mas vamos lá, qual mais atividade? Pode segurar de frente para lá, Deixa eu Kátia, chegar para fica cá. assim. Esse exercício é muito importante, ele é simples, abre uma perna, Kátia. De novo, a perna de apoio está recebendo uma carga, está estimulando esse exercício, um músculo muito importante que ele chama o glúteo. O glúteo, ele prende na região da proximal, né, desse fêmur, e aí ele está gerando essa contração desse músculo, estimulando essa parte óssea, fortalecendo, trabalhando também o equilíbrio. Aí a gente pode pedir para abrir de um lado, volta, abre do outro, volta e alternando. Sempre preocupando em manter uma postura bem ereta. No caso, se por acaso ela está fazendo essa atividade, ela já está diagnosticada, olha, eu estou sentindo muita dor, não estou conseguindo. Não pode. E aí a indicação de procurar um profissional mesmo especializado, que aí ele vai estar, pode parar, que ele vai estar supervisionando os melhores momentos, os melhores exercícios, a melhor forma de tratamento nesses casos. Entendi. Então, a dor é um alerta, é um sinal e procurar sempre uma ajuda de um especialista. Porque pode acontecer, né? Às vezes assim, a pessoa está sendo medicada, ela está sendo acompanhada por um especialista. Doutores, ajudem aqui, né? A pessoa está sendo medicada, ela está acompanhada, ela está fazendo as atividades, ela está dentro da regra. Mas ela pode ter tempos pontuais, tipo, olha, essa semana eu estou sentindo muitas dores e eu não estou conseguindo fazer a atividade física, né? Eu não estou conseguindo ir para a fisioterapia porque eu estou... Está pontual. Maria Marta, osteoporose não dói. Não existe dor. Eu estou achando que dói. Não, osteoporose não dói. Estou entendida. A doença em si não provoca dor. O que acontece é que, com o processo de envelhecimento, a partir dos 35 anos de idade, as pessoas começam a perder massa muscular. Então, quem não faz atividade física resistida, musculação, natação, pilates, uma hidroginástica, uma caminhada simples que seja, ela começa a perder massa muscular com o passar dos anos. E a perda de massa muscular, existe um nome médico para isso que chama sarcopenia. Tem a osteopenia, que é a redução da quantidade de osso, e tem a sarcopenia, que é a perda de músculo. A perda desse músculo é que muitas vezes causa uma dor muscular, aquela dor no corpo, né? Ou seja, não é uma dor na articulação. E as dores da articulação, que acontece geralmente com o envelhecimento, pode ser uma doença que é a artrose. Ela pode estar associada com a osteoporose, mas são doenças diferentes. Que exigem tratamentos diferentes. Para evitar a sarcopenia, a recomendação é atividade física. Então a gente tem que fazer atividade física desde sempre, né? Isso, é porque na verdade pode vir sintomas associados, uma deformidade, uma contratura, porque na osteoporose, com a ação com a idade mesmo, a tendência é de ficar nesse padrão de flexão que a gente chama essa coluna aqui. Então ela traz uma certa limitação de movimento. Então a fisioterapia vem, a atividade física vem para poder estar melhorando isso. Essa postura. E a osteoporose, ela é hereditária? Ela pode ser hereditária? Minha mãe teve, meu pai, né, teve, minha avó lá atrás teve, hoje eu sou propensa? É um dos fatores de risco, vamos dizer assim, é observar a família, se tem a história familiar, né, se tem, dentre os fatores de risco, se tem uma baixa ingestão de cálcio durante toda a vida, avaliar também a quantidade de vitamina D, exposição solar. Então, como a gente disse no início, assim, uma boa formação óssea é o mais importante. Entendi. É igual a caderneta de poupança. O que você junta na infância, você vai gastar na velhice. Não existe como a pessoa que não fez uma poupança de cálcio chegar na idade mais madura e ter um osso de boa qualidade. Isso é ao longo de toda a vida. E a gente falando da caderneta de poupança, porque quando a gente chega no auge da nossa juventude, a gente quer gastar tudo que a gente vai guardando da infância. A gente não quer esperar chegar na velhice. E a gente pode dizer assim, o álcool, o cigarro, contribui? Álcool, se eu já estou na minha história, mesmo se não tem na minha história, eu não tenho uma herança hereditária, né? Pode ser que lá atrás ninguém teve, mas pode começar em mim por até esse... café em excesso ajuda. Café, não posso falar isso porque eu estou tanto... Em excesso. Tudo em excesso, né, Maria Marta? Então, acho que tudo em excesso faz mal, né? Então... Nossa, primeira vez que eu ouvi falar mal do café. Então, assim, existem determinados hábitos de vida que aceleram esse processo, né? Que devem ser evitados. Então, no caso, o álcool, o cigarro, o café, enfim... Aquilo que a gente já até falou, né? Essa qualidade de vida, né? Sim, sim. E, mais uma vez, frisar que o que acontece com o envelhecimento, a pessoa que faz uma atividade física, como as que a Eliana mostrou,
elas evitam principalmente a questão das quedas. Então, mesmo que a qualidade do osso ainda não tenha se recuperado com o tratamento, o fato de ter um músculo forte, com resistência, evita que a pessoa sofra uma queda e com essa queda ocorra uma fratura, né? Eu trouxe, deixa eu só mostrar aqui os modelos, puder dar fechar aqui. Esse aqui é um osso normal. Então, nós temos aqui, ó, se coloca um peso em cima de um osso normal, ele tem uma resistência que ele não quebra. Quando pega um osso com osteoporose, então aqui nós temos o osso normal e aqui um osso com osteoporose. Quando faz o mesmo peso que foi feito no osso normal num osso com osteoporose, ele não resiste. E o principal local de fraturas é a coluna vertebral. Muita gente pensa na fratura de fêmur, mas a fratura de fêmur não é a mais comum. Se nós pegarmos as pessoas idosas, é comum a gente ver que a pessoa vai ficando corcunda com o passar dos anos. Isso ocorre por uma questão de fraquezas musculares, né, perda de tônus muscular, mas ocorre também porque as vértebras elas são como se fossem cilindros, como se fossem uma coluna de pilhas, vamos falar assim, empilhadas, uma em cima da outra. Como começa a sofrer esses colapsos, esse desabamento da vértebra, a tendência é que a coluna vá se curvando para frente. E aí não volta mais a ser o que era antes, porque o osso assume aquele formato de maneira definitiva. Gente, olha. Então, mais uma vez, é importante prevenir, manter a musculatura, a postura e cuidar da saúde desses ossos. Ó, nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente vai voltar com as atividades que todo mundo precisa, né, acompanhar e vai percebendo aí, gente, como que você tá. Já começa a ficar com a postura reta, né? Já busca um especialista aí, não perca tempo, porque não dói, acabei de descobrir hoje, mas daqui a pouco a gente volta. Manhã Viva de volta e hoje falando sobre osteoporose. A gente já se organizou aqui, né, para ficar melhor. Daqui a pouco a gente vai voltar com as atividades aqui, com as explicações, os exercícios, né, que a Eliana vai nos ensinar. Mas agora nós vamos acompanhar um vídeo que a doutora Gisele gravou para nós, falando da importância da alimentação também, né? Como o doutor Otávio falou para a gente, que é a caderneta de poupança e a alimentação está dentro disso. Vamos acompanhar esse vídeo. Olá, muito bom dia a você que acompanha o programa Manhã Viva. É uma alegria estarmos juntos direto aqui de São Paulo. Hoje que o tema é osteoporose, nós estamos com uma convidada muito especial que irá somar com as suas orientações que irão prevenir ou até mesmo curar a osteoporose, esta patologia que tem avançado tanto no Brasil. Nós temos aqui a nossa convidada, doutora Gisela Savioli, muito bem-vinda. Obrigada, adorei o convite. Um prazer sempre estar aqui nessa casa da família Canção Nova, né? Doutora, então, nós, como eu falei aqui, eu gostaria que a senhora dissesse para a gente como que a alimentação prejudica e como que a alimentação favorece a osteoporose. Uma coisa que eu acho mais importante, até porque todo mundo sabe, eu preciso de cálcio quando eu estou com osteopenia, que é um momento antes da osteoporose. Acontece que nós fazemos o nosso patrimônio ósseo até os 21 anos, que em alguns momentos a gente pode considerar que é o final da adolescência, aos 18, e em alguns casos aos 21 anos. Então, tudo aquilo que a gente ganhou de osso até ali, ganhou, acabou. Dali por diante vai ser o desgaste. Não adianta a gente ficar naquele quebra-cabeça de duas peças. Cálcio é osso e osso é cálcio. Não é bem assim. Para a gente colocar o cálcio dentro do osso, nós precisamos de magnésio, vitamina D e mais 23 nutrientes. Então, sabe, nós precisamos de uma alimentação variada. E precisamos principalmente pensar em não perder esse cálcio que já está no osso. E o que é isso? Evitar bebidas com gás carbônico, no sentido de carbonadas com ácido fosfórico. Gente, esse fósforo, quando ele entra em contato no nosso organismo, ele rouba cálcio do osso. Então, tomar refrigerante já é um sinônimo de diminuir esse cálcio. Outra coisa, comidas muito proteicas. Excesso de proteína também faz o quê? Acidifica o nosso sangue, que vai retirar o cálcio do sangue. Para quê? Para voltar a equilibrar o pH sanguíneo. Nós não devemos comer, por exemplo, mais do que 30 gramas de proteína por refeição. Um bife de 100 gramas já tem praticamente 30 gramas de proteína. Fora isso, excesso de sódio.
Gente, sal é um problema. E aí fica o pessoal jogando videogame, tomando refrigerante e comendo salgadinhos. Então, a gente está, assim, diante de uma população que, mais para frente, eu fico imaginando que a osteoporose vai virar um problema de saúde pública. E temos aí os convidados do programa para também colocar isso em discussão. Doutora, e alimentos? Mas diz para a gente, de fato, aqueles que favorecem. Todo o alimento verde escuro, toda a folha verde escura, ela tem uma proporção de cálcio e magnésio que vai favorecer a absorção desse cálcio. Comermos alimentos como Deus colocou na natureza, eles são perfeitos, então você tem tudo equilibrado. Várias fontes dos alimentos têm o famoso do cálcio, e num cálcio assim com vários nutrientes que vão ser absorvidos. E assim, a comida ela tem que ser feita ao longo do dia, um pouquinho a toda hora. Então, no Alimente Bem Suas Emoções, no Desafio do Bem 30 Dias, no novo livro, você tem todos os alimentos com as tabelas nutricionais e principalmente o que você pode estar consumindo com mais cálcio, sem esquecer do maestro chamado magnésio. Doutora, muito obrigada. Tenho certeza que você hoje ampliou, né, todo o seu conhecimento a respeito do osso, a respeito também do cálcio, e eu espero que, se Deus quiser, você possa ter uma vida muito mais saudável a partir deste programa. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, doutora Gisela. Obrigada a Elisângela, né, que bondosamente nos ajuda tanto aqui no programa. Um beijo, viu, Elisângela? E me ajudem aqui, doutores, né? Ela foi falando dos alimentos, né? Da importância desses alimentos. Se eu descobrir que eu estou com osteoporose, osteopenia, né? Mesmo assim, se eu começar, olha, eu descobri, eu não tinha uma vida legal, bem desregrada, minha alimentação não era controlada, eu comia, né, tudo errado, fumei, usei álcool. É possível ainda recuperar? Posso fazer uma caderneta de poupança ainda? Existe possibilidade, não está perdido. A mudança dos hábitos de vida faz com que a pessoa ganhe massa óssea, junto com alimentação, exercícios e medicamentos. Qualquer hora que uma mudança de hábito ocorrer, ela é bem-vinda. O cigarro faz muito mal para o osso também, o álcool em excesso, o café em excesso. O café é uma delícia, podemos beber, mas tudo tem um bom senso, né? O leite, derivados, o iogurte, isso aí são coisas, queijo. Aqui nós estamos em Minas, Todo mineiro tem um queijo em cima da mesa, então quer dizer... É essencial, né? O cálcio, principalmente, está no leite e nos derivados. Eu só fazer uma observação sobre o cálcio. As pessoas que têm intolerância à lactose, algumas pessoas evitam utilizar produtos de leite. Sim. Mas hoje tem muitos produtos que são sem lactose. Esses produtos sem lactose, eles também têm o cálcio, eles não têm o açúcar do leite, que é a lactose, mas eles são ricos em cálcio. Então, para a prevenção da osteoporose, pode-se utilizar esses alimentos sem maiores problemas. E mesmo diagnosticado, eu posso entrar nesse processo e ter uma qualidade de vida muito melhor? Pode. E quem também não consegue o total de cálcio diário, pode fazer o suplemento de cálcio. E hoje uma coisa que eu fui percebendo, a doutora Gisela falou, acho que foi o doutor Otávio que falou também, da vitamina D, né? E a gente fala, não, tem tanto sol, e quanta dificuldade a gente tem de tomar vitamina D, porque eu acho que quase todo mundo, se a gente for perceber, um adulto, ele tem baixa de vitamina D. Né? E o que a gente pode explicar disso? Um mês atrás mudou, né? Essa questão da taxa de vitamina D recomendada. Se recomendava acima de 30 para todo mundo. Hoje em dia, separou. Pessoas de alto risco devem ficar acima de 30 e as pessoas normais entre 20 e 30. Seria o valor adequado aí. Abaixo de 20 tem que fazer reposição, porque só com sol, E a questão do sol é uma outra polêmica grande. Eu falo que é uma briga do ortopedista com o dermatologista. Porque o melhor horário para a produção de vitamina D é justamente o horário que está o sol mais forte, que era entre 10 da manhã e 3 da tarde. Só que a pessoa não precisa ficar horas de sol. Seriam 15 minutos de sol com os braços e as pernas expostas. Então, o que é isso? Fazer uma caminhada, ir na padaria, ir no supermercado para comprar as coisas para fazer almoço, por exemplo, coloca uma camiseta mais curta, um shortinho, ficar 15 minutos por dia nesse sol, horário mais forte, já é suficiente, né, para a produção de vitamina D. E fortifica os ossos.
Sem protetor solar. Sabe o que eu falo para meus pacientes? Para passar o protetor no rosto e no tronco. Porque o local que a vitamina D é produzida é nos ossos longos. Então, é nos ossos do braço e nos ossos das pernas. Então, quando passar o protetor, quais são os locais que dá mais câncer de pele? É rosto e colo, que são os locais que pode ser utilizado o protetor sem problema. Deixa o braço queimadinho, deixa a perna moreninha, que vai ser bom. O dermatologista não vai brigar e o ortopedista não vai achar ruim. Doutora André, a gente ouve falar muito assim dessas vitaminas. Quantas vitaminas a gente, propaganda, na TV, enfim, em todos os lugares chega nessas vitaminas. E essas vitaminas que a gente toma, às vezes, até mesmo sem uma consulta médica, não porque é bom, porque minha amiga falou que é ótimo e eu vou tomando essas vitaminas. E isso? Porque fala, não, porque vai prevenir. A gente ouve muita propaganda disso, né? Na realidade, o uso da vitamina não tem grandes problemas, não. Inclusive, é benéfico. Né? Geralmente, quem tem uma boa alimentação não precisa da vitamina. Agora, é sempre bom consultar um médico, porque tem algumas vitaminas que elas, numa certa dosagem, pode trazer intoxicação, que é o caso da vitamina D. Mas a vitamina é bem-vinda. Que bom. E como nós acabamos de falar aqui do sol e da vitamina, para matar 2 coelhos numa cajadada só, uma caminhada com short já resolve o problema do impacto, que o osso precisa do impacto, do sol. Agora, uma coisa interessante, nós moramos num país tropical. Nós temos uma exposição solar 365 dias do ano. É complicado para quem mora no Alasca, no Canadá, na Noruega, na Finlândia. Qual que é a exposição solar que eles têm lá? 2 meses no ano, eles estão sempre agasalhados. Então, quer dizer, como o Otávio falou, você vai na padaria, você fez uma caminhada, até dentro do carro com o vidro aberto, você está tomando sol. E uma pergunta aqui, a osteoporose, ela tem cura? Uma vez diagnosticado, eu posso ficar curada? Pode. Meu osso reconstitui? Reconstitui. Às vezes demora um pouco de tempo, né? E vai envolver uma atenção. Mas vou dar um exemplo aqui, ó, essa mais uma vez mostrando, isso aqui é um material que foi feito para divulgação de um determinado tratamento. Esse aqui era um osso antes de utilizar a medicação, e esse aqui é o osso normal, né, ou seja, um aspecto normal, 21 meses após iniciar o tratamento. É um tratamento com hormônio, é um tratamento que não está disponível no serviço público ainda, mas é um tratamento que trata, a osteoporose, que é uma droga, é um medicamento que ele faz aumento da formação de osso. Existem outros produtos, comprimidos, existe injeção que pode ser tomada de 6 em 6 meses, existe uma injeção que pode ser tomada uma vez por ano, existe uma injeção que pode ser tomada todo dia e existem os comprimidos que estão disponíveis mais facilmente a um custo mais acessível. Então existem várias formas de tratamento, comprimido e uma injeção, né, com o remédio. Mas a doença pode ser reversível, sim. Que bom, né? Quem está em casa acho que ficou bem feliz com essa notícia, né? Além do tratamento, tem algumas mudanças de hábito que também podem trazer segurança para uma paciente que já tem osteoporose. Por exemplo, uma senhora, né, já de idade, dentro de casa, vale a pena ela ter corrimão nos locais de maior risco, que é o banheiro. Retirada de tapete, por causa do risco de queda, né? Iluminação é uma coisa importantíssima. A pessoa idosa, ela tem uma dificuldade para enxergar. Então, se o interruptor da luz do quarto está muito longe, ela vai levantar à noite para fazer xixi, ela vai levantar no escuro e ela pode cair e tropeçar. Então, assim, existe um projeto chamado Projeto Casa Segura, que tem na internet, é gratuito essas orientações, e tem isso tudo que o André e a Keliane falaram, né? Então, assim, o corrimão no banheiro, que o banheiro pisa molhado, escorregadio, o tapete, né? Animal doméstico, quer ver uma coisinha interessante? Qual vovó que não tem um gatinho em casa? Aquele gatinho muitas vezes vem trança no meio das pernas e promove a criança, né? O criança, netinho, né? Então, isso tudo, se a pessoa tem um equilíbrio bom, se ela tem uma força muscular boa, ela consegue evitar a queda. Né? Então, a prevenção de quedas é uma questão importante. Às vezes usa remédio para dormir, acorda meio sonolenta. Exatamente. A fisioterapia vem muito com isso, né, para trabalhar na ajuda do equilíbrio, justamente na prevenção também de quedas. Então, é uma patologia que envolve vários fatores. Olha, tem o ortopedista, ginecologista, a nutrição. Então, é uma forma mais ampla mesmo. Então, tem como a gente estar direcionando de várias formas para estar tendo esse benefício. E como a gente ouviu falar que ela pode aparecer mais na época da menopausa, né? Mas não necessariamente. Se a pessoa tem um histórico bom, se ela tem uma qualidade de vida boa, se ela não tem uma herança,
Não é que ela é também... Ela pode nunca ter. Nunca ter, isso. A minha mãe tem 86 anos. Eu acredito que ela não tem, não, porque ela já sofreu umas 4 quedas. E a gente fala assim, meu Deus, agora, então eu acho que eu tenho uma herança boa, mas eu tomo muito café. Mas assim, eu fico resistente. Esse dia ela caiu no banheiro, né? Ela chegou a bater as costas assim, mas graças a Deus não teve nada, né? Foi para o hospital, fez os exames, sentiu as dores lombar, mas ficou boa, graças a Deus. Claro que a gente atribui a isso, a essa vida, ela já tem 86 anos, então ela é uma comida mais saudável, né? Veio de tudo isso. A densitometria é um exame que é igual a um raio-x, é um exame que não dói nada para fazer. Eu queria levantar essa questão aí, né, da prevenção e como diagnosticar precocemente também, né? Porque nós ginecologistas, a gente tem esse acesso, né? Da paciente que vem na menopausa ou na pré-menopausa, ela vem sem queixas e a gente às vezes faz o diagnóstico sem querer. Né? E é um tratamento comum, ela chega no consultório e vamos fazer para ver como está. Aí a gente às vezes faz a pesquisa, né, através da anamnese, das perguntas que a gente faz, do histórico familiar, da história pregressa, e pode chegar a isso, né? Eu tenho como rotina pedir ao paciente... É a minha rotina também. O paciente às vezes vem tratar uma outra coisa, chega com artrose ou com um tipo de dor muscular, uma questão assim. Se ela está em fatores de risco, se ela está na faixa etária propensa à osteoporose, ela deve ser feita a avaliação para se diagnosticar precocemente. Vou falar uma outra questão, né, até um puxão de orelha dos meus colegas. Muitas vezes o diagnóstico da osteoporose é feito na fratura. Quando a pessoa cai, a pessoa não sentia nada, aí está andando em casa, sofre tropeçou, caiu, quebrou o fêmur. Esse paciente não precisa nem de exame, o diagnóstico foi feito e tem osteoporose. Uma queda da própria altura não é motivo para se quebrar um osso, a não ser que esse osso esteja doente. E esse paciente ele já deveria sair vamos falar assim, da cirurgia com o tratamento da osteoporose. Sabe por quê? Porque senão vai quebrar o outro fêmur, senão vai quebrar o punho, senão vai quebrar a coluna. Então, as fraturas na osteoporose, elas começam em uma sequência, é como se fosse um ciclo vicioso. E aí, quanto mais fraturas, menos função, menos atividade, a pessoa começa a ficar de cama, mortalidade em 5 anos chega a 50%, por uma vez que aconteceu uma fratura dessa. Então, assim, a qualidade de vida cai muito, o idoso começa a depender de pessoa para cuidar, de pessoa para dar banho, de pessoa para alimentar, perde autonomia. Então, é muito importante para a pessoa que tem uma saúde e quer manter essa saúde, que ela não tenha a osteoporose, que ela não tenha a fratura pela osteoporose, porque senão a qualidade de vida dela vai cair muito. E da mesma forma que a gente pede, né, quando o paciente vem para o consultório, né, uma consulta de rotina, está nessa faixa etária, na perimenopausa, já na menopausa, pedir um exame não custa nada, né? Acho que o custo é muito mais baixo do que fazer o tratamento. Sem dúvida, e aí evitar é sempre melhor. Exatamente. E aí a gente já começa a identificar os fatores de risco, né? Aquelas pacientes que têm a propensão maior, e já mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida. Né? Existe uma campanha internacional da Instituto Internacional de Fundação Internacional de Osteoporose, que tem um slogan que é o seguinte: para que a primeira fratura seja a última. Amém. Amém. Né? Então, assim, uma vez que teve uma fratura, nós não podemos deixar que tenha uma segunda. Com certeza. Eu tenho muitos pacientes que chegam às vezes no consultório, já teve 4 ou 5 fraturas e não estão em tratamento. Então, e às vezes acontece, a cirurgia precisa colocar uma prótese de quadril. Eu trouxe até para mostrar, uma prótese de quadril é um implante metálico, é uma peça de metal que é colocada dentro do fêmur e substitui a articulação para a pessoa conseguir movimentar. E isso estando dentro do osso vai permitir que a pessoa consiga fazer os movimentos, porque o osso quebrou e ele não vai colar mais. Só que o que pode acontecer? Mesmo com a prótese, se a pessoa não tratar, ela pode quebrar com a prótese. Ou seja, uma fratura na prótese. Então, a prótese não trata a osteoporose, ela só trata a fratura. Doutor Otávio, desculpa, é porque a gente vai ter que encerrar mesmo por causa do nosso tempo. Eu quero agradecer a participação de vocês. Gente, ficou com gostinho de quero mais, né? Então nós vamos marcar um outro programa para a gente dar sequência, porque tem muito assunto, né? E todo mundo quer saber. Então a gente vai ficar aqui aberto, a gente vai dar uma sequência, mas eu quero agradecer mesmo. Deus abençoe, que hoje São Lucas derrame graça na vida de vocês, que façam de vocês profissionais cada vez mais amantes pela profissão, uma vocação. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo.
estaçãonovaplay.com. Assine já!